Canal Novel e Fanfic Narradas. Novel, o rei do entretenimento. Capítulo 308. Diga-me novamente, por que estamos tendo esta reunião? Perguntei a Benji enquanto ele me conduzia à sala de conferências da minha própria mansão. Um lugar que eu raramente usava. A casa era espaçosa e linda, mas eu preferia que minhas reuniões fossem informais, geralmente realizadas na varanda envidraçada ou no pátio. Desta vez, porém, minha equipe insistiu que o assunto era sério o suficiente para justificar o uso da sala de conferências. Eu ainda estava com minha camiseta polo e bermuda jeans. Afinal, aquela era minha casa e eu não precisava me vestir para provar que podia pagar por ela. Porque você disse na cara do Christopher Nolan que não apareceria no terceiro filme, do Cavaleiro das Trevas, lembrou-me Benji, num tom meio divertido, meio exasperado. Ele me ligou pelo menos uma dúzia de vezes desde então, enquanto você estava em turnê com o MJ, na esperança de que eu pudesse de alguma forma convencê-lo a mudar de ideia. Quando isso não funcionou, ele reclamou com os chefões da Warner, que agora suspenderam nossas negociações para adquirir os direitos de streaming do catálogo deles até que possam se encontrar pessoalmente com você. Ah, claro, isso explicava tudo. Já fazia tanto tempo que não discutíamos a aquisição dos direitos de streaming do catálogo da Warner Bros., que eu quase tinha me esquecido disso. Há algo que eu precise saber antes de entrarmos nesta reunião? Perguntei. Benji fez uma pausa, pensando por um momento. Nada concreto, mas segundo Bob, Jeff Robinoff parecia quase eufórico com essa reunião. Acho que eles estão planejando algo que ainda não sabemos, e podem usar isso para nos pressionar. Eu cantarolei pensativamente enquanto chegávamos à sala de conferências. Todos, exceto Benji e eu, já estavam presentes. Meus pais estavam sentados lado a lado na extremidade da mesa, enquanto a delegação da Warner Bros., composta por Jeff Robinoff, Jeff Belkis e, surpreendentemente, Dick Parsons, ocupava o lado oposto. Dick, cumprimentei o homem mais velho com um sorriso e o abracei. Como está sendo a aposentadoria? Ele deu uma risadinha e deu um tapinha nas minhas costas. Se eu estivesse realmente aposentado, não seria arrastado de volta para esta reunião, não é? De quem é a culpa? Do Jeff, sua, ou talvez do Christopher Nolan? Se você ainda estivesse no escritório em tempo integral, eu não precisaria sair do estúdio, disse sem rodeios, encerrando o abraço. É como se, no momento em que você se afastou, o elemento humano tivesse desaparecido da empresa. Agora tudo gira em torno de imagem e dinheiro. Se um estúdio com o qual trabalho desde antes de eu ser criança não consegue me apoiar em momentos difíceis, não quero mais trabalhar com eles. Dick virou-se bruscamente para encarar os dois Jeffs. Não sei, nem me importa de quem foi a ideia de alienar nossa maior estrela de forma tão flagrante, mas estou extremamente decepcionado com vocês dois. Jeff Belkis deu um passo à frente, adotando um tom defensivo. Eu não fazia ideia do que tinha acontecido até que fosse tarde demais. E no entanto, está é a primeira vez que algum de nós ouve isso, retrucou meu pai. Até Troy dizer a Chris que não voltaria para a sequência de O Cavaleiro das Trevas, ninguém da sua equipe ligou para nenhum de nós para dar um pedido de desculpas meia boca. Sinto muito, disse Jeff Robinoff finalmente, com a voz mais baixa do que antes. Peço sinceras e profundas desculpas pela forma como tudo isso foi conduzido. A culpa é exclusivamente minha. O departamento de marketing me assustou. Disseram que a exposição contínua do seu nome poderia nos prejudicar financeiramente. Fiz o que achei melhor. Não respondi secamente. Você me apunhalou pelas costas, meu amigo de ocasião. Um silêncio pesado e sufocante tomou conta da sala. Ninguém parecia saber o que dizer em seguida. A tensão persistiu até que a mãe finalmente assumiu o controle da situação. Vamos todos nos acalmar um pouco, disse ela firmemente, fazendo o papel de boa moça na situação. Todos sabemos que a Warner cometeu um erro, continuou ela em tom ponderado. Dito isso, é passado. Vamos ouvir o que eles têm a oferecer antes de decidirmos nosso próximo passo. Dick Parsons assentiu com a cabeça e fez um gesto na direção de Jeff Belkis. Belkis pegou alguns documentos de uma elegante bolsa de couro ao seu lado e os deslizou pela mesa em minha direção. Os papéis deslizaram sobre a superfície até que eu os apanhei com uma das mãos antes que pudessem cair da borda. Essa, disse Belkis, ajeitando a gravata, é a nossa proposta para o que vocês vêm pedindo há tempos. Os direitos de streaming não exclusivos de todo o nosso conteúdo. Para sempre. Avaliados em 2 bilhões de dólares. Estreitei os olhos. E qual é a pegadinha? Para começar, você estrelará Batman. O Cavaleiro das Trevas ressurge, respondeu ele sem hesitar. E você honrará o acordo que fizemos inicialmente. Depois de A Batman, O Cavaleiro das Trevas, você fará pelo menos mais 2 filmes de grande sucesso conosco, cada um com um orçamento mínimo de 100 milhões de dólares, totalmente produzidos e distribuídos pela Warner Bros. Você também não receberá nenhuma participação nos lucros deles. Malditos mesquinhos. Eles não tinham ideia do verdadeiro valor do que estavam oferecendo. Só a biblioteca a longo prazo valeria muito mais do que qualquer participação nos lucros de 3 filmes. Ainda assim, não pude deixar de dar um sorriso discreto por dentro. Paramount, Fox, Universal, MGM, Lionsgate. Nenhuma delas havia percebido o monopólio silencioso do streaming que eu estava construindo por meio da aquisição de conteúdo. Apenas a Disney permanecia hesitante, mas sem a Marvel, jamais alcançaria o patamar que atingiu na linha do tempo original. Eventualmente, talvez até tivessem que me vender seu conteúdo. Com a magnitude do que eu estava reunindo, nenhum Disney mais sequer cogitaria rivalizar com a minha versão da Netflix.
De repente, tive uma ideia que tornaria ainda mais impossível para a Disney se tornar uma potência. Mas isso era algo que eu discutiria com meus pais em outra ocasião. Eu me virei para Jeff Belkis prestes a aceitar o acordo, quando Jeff Robinov jogou uma carta que eu não esperava. E por uma vez foi uma grata surpresa. Para adoçar o negócio, decidimos oferecer-lhe uma pequena concessão, disse Robinov, num tom quase ansioso. Sei que você vem tentando adquirir os direitos de produção de Duna, de Frank Herbert, há bastante tempo, mas sem sucesso. Finalmente convencemos Richard Rubinstein a nos vender os direitos de TV e cinema da franquia, e estamos dispostos a dá-los a você de graça. Se concordar com este acordo proposto, isso selou tudo. Mesmo que tivessem se oferecido apenas para produzir Duna para mim, eu teria concordado em participar de Batman, o Cavaleiro das Trevas ressurge. No entanto, depois de anos fazendo isso, eu me acostumei a navegar no mundo dos negócios. Uma das regras mais importantes nos negócios era simples: nunca deixe seus oponentes saberem o que você realmente pensa sobre o negócio. Sua oferta merece ser considerada, eu disse lentamente. Mas terei que discutir isso com minha equipe antes de lhe dar uma resposta. Compreensível, respondeu Dick Parsons de imediato, com um tom calmo e profissional. Por favor, permita que nossa governanta lhe mostre alguns refrescos, disse minha mãe, apertando um botão na mesa que alertou nossa empregada doméstica. Os 3 homens da família Warner se levantaram e seguiram nossa governanta para fora da sala de conferências. Por alguns instantes de silêncio, ninguém na sala falou. Todos esperamos para ter certeza de que nada do que disséssemos pudesse ser ouvido. Finalmente meu pai quebrou o silêncio. Tem certeza de que quer fazer outro filme com a Warner? Principalmente a sequência de O Cavaleiro das Trevas. Antes que eu pudesse responder, minha mãe interrompeu, com clara preocupação em seu tom de voz. Você não disse que O Cavaleiro das Trevas foi o papel mais difícil da sua vida e que você nunca mais queria repetir essa experiência? Recostei-me na cadeira, dando de ombros levemente. Isso foi antes de eles concordarem em nos vender os direitos de streaming. A maioria das pessoas não entende o verdadeiro valor do conteúdo que eles estão distribuindo tão livremente, nem mesmo vocês. Tenho grandes planos para a Netflix, mas isso não será possível se tivermos concorrentes de peso como a Warner. Se fazer 3 filmes com eles me der esse acesso, eu farei. E quanto ao papel ser difícil, foi apenas porque me entreguei completamente a ele. Não tenho intenção de fazer isso de novo ou de me isolar do mundo. Pelo menos não na mesma medida que fiz durante O Cavaleiro das Trevas. Mesmo que isso signifique que minha atuação não seja tão intensa quanto poderia ser. Mamãe assentiu levemente com a cabeça. Isso é reconfortante. Mas você não disse que queria dar um tempo dos filmes por um tempo? Sim, respondi. Vou filmar um longa com a Emily por 1 ou 2 semanas, a pedido dela, e meu papel é só um pequeno, de apoio. Depois disso, vou tirar pelo menos 1 ou 2 meses de folga antes mesmo de pensar no meu próximo projeto. O Nolan já está ocupado com o novo filme dele, então vai demorar alguns anos até o próximo filme do Batman começar a ser produzido. Papai balançou a cabeça lentamente. Então você já tinha se decidido antes de mandá-los embora, não é? Eu ri baixinho. Claro que sim. Só precisava mantê-los em alerta por um tempo. Mas antes de deixá-los entrar novamente, tem uma condição inegociável. Quando Jeff e Dick voltaram para a sala, Bob Caron foi o primeiro a falar. Aceitamos todos os seus termos, começou Bob com voz firme e deliberada. Exceto um. Embora concordemos em não receber uma porcentagem dos lucros dos 3 filmes que você ofereceu a Troy. Isso só será possível se você concordar em pagar a ele $50 milhões por cada um dos 3 projetos que você desenvolverá com ele, independentemente da arrecadação dos filmes. Os 3 executivos da Warner trocaram olhares rápidos. Jeff Robinov inclinou-se na direção de Belkis e Parsons, e os 3 se aconchegaram em um canto tranquilo, cochichando em tom apressado. Por que ele quer $50 milhões? Perguntou Robinov em voz baixa. Se os rumores forem verdadeiros, seu patrimônio líquido já ultrapassa os $50 bilhões. Não se trata de dinheiro, explicou Dick Parsons. Com Troy, ou qualquer multibilionário, aliás, o dinheiro deixa de importar depois de um certo ponto. Trata-se de precedente. Ninguém na história jamais recebeu $50 milhões como salário fixo. O maior valor até agora é metade disso, sendo o mais recente o de Will Smith, que ganhou $25 milhões por Hancock. Troy quer mostrar a todos que ele está além disso, que ele é o número 1 na indústria. Belkis gemeu. Malditos bilionários e seus egos. Essa única atitude vai inflar o orçamento de qualquer filme em que ele estiver. Não necessariamente, respondeu Parsons calmamente. Em primeiro lugar, Troy merece isso. Conheço pessoalmente alguns produtores que lhe ofereceram essa quantia só para tê-lo no projeto, mas ele recusou por um motivo ou outro. E se você analisar seu histórico recente, seus filmes arrecadaram quantias absurdas de dinheiro, até mesmo filmes menores com investimento mínimo em marketing, como Brick ou Pequena Miss Sunshine. Ele fez uma pausa dramática antes de acrescentar. Além disso, teríamos concordado em vender os direitos do nosso acervo por $1,8 bilhão. Eles aceitaram $2 bilhões. Então, tecnicamente, estamos economizando $50 milhões. Jeff Robinov bufou. Basicamente, você está apenas tentando se convencer de que isso faz sentido. É disso que se tratam todas as negociações contratuais, respondeu Parsons com um sorriso irônico.
Se não conseguirmos nos convencer, esqueçamos de convencer os acionistas ou mesmo o conselho de administração. Então, aceitamos o acordo? Perguntou Robinov por fim. Aceitamos o acordo, confirmou Belks. No instante em que pisei no set e a conversa ao meu redor cessou, os membros da equipe congelaram no meio da ação, como se minha chegada os tivesse arrancado de um sonho. Foi uma sensação estranha, uma com a qual eu nunca me acostumei completamente, mesmo depois de anos sob os holofotes. Isso não aconteceu quando filmamos Echoes of Ewing juntos, comentou Emily, com um tom de voz tão divertido que foi ouvido pela equipe próxima. Claro que não, respondi, sorrindo para ela. Primeiro, a equipe naquela época era minha própria equipe. Eles trabalham comigo há anos, então não se impressionam mais com celebridades. E segundo, acrescentei, meio falando sério, o dinheiro realmente muda a forma como as pessoas te enxergam. Verdade, concordou ela, assentindo com a cabeça. Em seguida, inclinou a cabeça para o lado. Então, você está preparada para a sessão de fotos de hoje? Ergui uma sobrancelha. Você me convenceu a interpretar o mocinho perfeito em uma comédia romântica adolescente. Não preciso me preparar muito para um papel assim. Basicamente, estou interpretando a mim mesmo. Ela riu. Muito modesto. Eu quis dizer, você se lembra das suas falas? Hoje não tenho nenhuma ruga. Dei um sorriso. A maior parte do meu esforço foi para garantir que eu estivesse com uma boa aparência. Tenho malhado loucamente, reduzi a ingestão de água para que meus músculos abdominais ficassem mais definidos e o mais importante. Fiz depilação na parte superior do corpo, o que foi uma dor infernal. Sério, não entendo como vocês conseguem fazer isso regularmente. Era verdade. Eu já tinha gravado várias cenas sem camisa antes, mas essa foi a primeira vez que meu pelo cresceu o suficiente para eu realmente precisar de depilação com cera. Mesmo no SNL eu só usava aparador. Essa cena, porém, exigia pele completamente lisa porque eu tinha que pintar a parte superior do corpo, então por esse motivo, fiz minha primeira depilação com cera na vida. Na minha vida anterior, por causa da natureza da minha profissão, eu tinha feito depilação a laser no corpo todo bem cedo, então nunca precisei depilar com cera. Ela deu de ombros. A gente se acostuma. Balancei a cabeça negativamente. Acho que nunca farei isso. Talvez eu opte pelo laser se isso se tornar algo comum em meus trabalhos futuros. Continuamos conversando enquanto caminhávamos pelo set, falando sobre tudo e mais um pouco. Eu sentia muita falta da minha amiga Emily, e agora que estávamos trabalhando juntas novamente, queria aproveitar ao máximo o tempo com ela. Finalmente chegamos ao diretor, Will Gluck, que estava verificando os equipamentos que estavam sendo instalados. E aí, cara, cumprimentei, apertando a mão de Will com entusiasmo. Oi, ele disse com a voz trêmula antes de pigarrear rapidamente e falar em um tom mais firme. Quer dizer, prazer em conhecê-lo, Troy. Foi um pouco estranho saber que até o diretor ficou impressionado ao me conhecer. Estou ansioso para trabalhar com você, eu disse calmamente. Vi seu filme, Fired Up, e posso dizer com confiança que tenho grandes expectativas para este. Você gosta? Perguntou ele, genuinamente surpreso. A maioria das pessoas odiou aquele filme. Inclinei levemente a cabeça. Não vou negar que o roteiro poderia ter sido melhor, mas sua direção foi boa. Isso é tudo que importa para este filme, porque o roteiro em si é sólido. Ele assentiu levemente, um sorriso brincando em seus lábios. Então você está dizendo que só porque eu não escrevi este, ele é bom? Eu ri apreciando seu humor, a comédia é circunstancial. Às vezes funciona, às vezes não. Quando fiz Superbad, sinceramente achei que ia apenas empatar. Só depois dos trailers é que tivemos certeza de que era bom. Adorei o filme, disse ele, sorrindo. Você e Jonah tinham uma química incrível. Eu até esperava que vocês dois fizessem mais filmes juntos. Sorri educadamente, disfarçando minha irritação. Eu teria sorrido também, se o cara não fosse um babaca inseguro que precisava rebaixar os outros para se sentir melhor consigo mesmo. Sou muito seletivo com relação aos meus papéis, disse eu, em tom de conversa. Uma comédia precisa ser realmente boa para eu aceitar. Esta é uma exceção, e isso só porque a Emily é uma querida amiga. Ela me convidou pessoalmente, e minhas cenas terminam rapidamente. Virei-me para Emily, que até então havia escutado em silêncio. Enquanto eles preparam a próxima cena, por que você não me apresenta ao resto do elenco? Normalmente, o elenco se reúne para uma leitura do roteiro antes das filmagens. Mas esta produção já havia passado por uma quando Penn Badgley estava escalado para interpretar Todd. Devido ao atraso na produção, ele saiu para filmar Gossip Girl, deixando o papel vago para mim. Com certeza, disse Emily, animando-se. Todo mundo está louco para te conhecer. Embora fosse o primeiro dia de filmagem, a cena de hoje era uma das últimas do filme, onde a personagem de Emily Olive realiza uma dança provocante com a ajuda do meu personagem, Todd. Era uma sequência importante, o que significava que quase todo o elenco estava presente, com exceção da família de Olive que não apareceu nessa cena. Eu estava prestes a seguir Emily em direção ao resto do elenco quando Benji veio correndo na minha direção, com uma expressão que misturava empolgação e tensão. Um olhar para o seu rosto me disse que algo importante tinha acontecido. Você precisa ver isso, disse ele com urgência, entregando-me meu celular. Peguei o aparelho da mão dele e examinei a tela. Depois, reli a manchete para ter certeza de que não estava imaginando coisas. Sir Troy Armitage, de 20 anos, torna-se o ator mais jovem a ser condecorado cavaleiro pela coroa britânica. Por um breve instante, o mundo pareceu parar. Então, conforme a ficha caía, eu me lembrei.
Era isso, o momento que eu havia planejado quase um ano atrás. Cada passo havia sido calculado. Agora tudo o que eu podia fazer era torcer para que não resultasse em nenhuma reação negativa significativa. Capítulo 309. O que foi? Emily olhou curiosamente de Benji para mim. O que aconteceu? Benji abriu a boca para respondê-la, mas eu o interrompi. Nada de importante. Você descobrirá em breve. Por enquanto vamos conhecer o elenco rapidamente. Preciso pintar meu corpo com spray para a cena de hoje, o que levará um pouco mais de tempo. Emily fez beicinho, mas não discutiu, e me conduziu a uma área de descanso do outro lado do cenário. O espaço era relaxante, com os membros do elenco relaxando em sofás e cadeiras, conversando em pequenos grupos. Reconheci 4 deles imediatamente. A que mais me chamou a atenção foi Lisa Kudrow. Eu tinha assistido a Friends tantas vezes ao longo da minha vida que o rosto dela ficou gravado para sempre na minha memória. Ao lado dela estava Malcolm McDowell, cuja atuação em Laranja Mecânica eu sempre admirei. O terceiro rosto familiar era o de Thomas Haden Church, amplamente conhecido como Homem-Areia de Homem-Aranha 3. Por fim havia Amanda Bynes. Ela era incrivelmente famosa naquela época, cheia de charme e presença cômica. No entanto, eu sabia que em poucos anos ela sofreria uma dolorosa queda em desgraça, envolvendo vícios e problemas de saúde mental. Mesmo que eu quisesse ajudá-la, não podia. Era a primeira vez que a encontrava, e ela provavelmente já estava usando mais do que apenas medicamentos controlados. Phoenix tinha uma política rígida em relação ao uso de drogas. Não importava o quão famosa a pessoa fosse, se fosse flagrada usando drogas recreativas durante a produção, seria imediatamente demitida. Com Amanda hesitei. Pelo que me lembrava, Easy A foi o último projeto que ela concluiu antes de tudo começar a desmoronar. Então talvez fosse melhor simplesmente deixá-la aproveitar esse momento. Meu Deus, exclamou Amanda assim que nossos olhares se encontraram. Sou muito fã sua. Você é simplesmente incrível. No instante seguinte, ela me envolveu num abraço tão apertado que parecia que ela temia que eu pudesse desaparecer. Posso dizer o mesmo de você, eu disse, dando-lhe um tapinha leve nas costas antes de nos separarmos. Seu programa era um dos meus favoritos quando eu era mais jovem. Você é definitivamente uma das melhores comediantes da nossa geração. Ah, por favor, ela dispensou meu elogio com um gesto dramático. Eu morri de rir quando assisti. Superbad, seu timing cômico é fenomenal. Obrigado, respondi com um aceno de cabeça antes de me virar para cumprimentar os outros. Amanda já tinha feito a parte mais difícil para mim. Quebrar o gelo geralmente era complicado. As pessoas, até mesmo outras celebridades, muitas vezes hesitavam perto de mim, a menos que quisessem algo. Mas agora, o grupo se abriu sem hesitação. Em instantes fui acolhido como se sempre tivesse feito parte do elenco. Acabei sentada entre Emily e Amanda com Lisa sentada à minha frente. E então Emily se levantou da pilha de creme furiosa e declarou que se vingaria da pegadinha, disse Lisa com um sorriso travesso. Mas sinceramente, acho que ela não tem coragem para isso. Com certeza eu consigo, respondeu Emily com as bochechas rosadas, mas o olhar determinado. Só espere. Você nunca vai ver isso acontecer. Você não vai fazer nada, cantou Amanda do meu outro lado. Eu ri das suas travessuras e passei um braço pelos ombros de Emily. Sem ofensas, Emily, mas eles têm razão. Você é boa e nobre demais para se vingar de alguém, especialmente por uma brincadeira. Ela me deu um soco de leve no ombro. Você não deveria ser meu amigo? Eu sorri. Ser amigo significa dizer a verdade, mesmo quando é difícil de aceitar. Você? Antes que pudéssemos continuar nossa conversa fiada, Benji interveio. Troy, você precisa se preparar para a cena agora mesmo se quiser terminar suas tomadas a tempo. Olhei para o meu assistente sempre dedicado e depois para o Rolex no meu pulso. O ponteiro dos minutos me dizia tudo. Droga, murmurei, levantando-me abruptamente. Virei-me para as 3 mulheres ao meu lado. Acho que perdi a noção do tempo. Vou me arrumar agora. Elas assentiram em compreensão, e Benji e eu fomos em direção ao meu trailer. Por que ninguém me disse isso antes? Resmunguei enquanto atravessávamos o estacionamento rapidamente, desviando de membros da equipe e equipamentos. Benji suspirou. Desculpe. Na verdade, a culpa é minha. Minha mãe ligou, então pedi a um dos assistentes de direção para te lembrar de trocar de roupa, mas, insisti. Ele exalou derrotado. As pessoas se sentem intimidadas pelo fato de você estar produzindo este filme. Todos ficavam passando a responsabilidade para outra pessoa. Ninguém queria ser o responsável por interrompê-lo quando você claramente estava se divertindo. Só me dei conta do que aconteceu quando voltei. Foi exatamente por isso que preferi trabalhar com uma equipe que conhecia há anos. Eles entendiam que eu valorizava o trabalho acima de tudo. Se um diretor me pressionasse ao máximo para obter uma atuação melhor, eu jamais questionaria. Talvez questionasse por um papel insignificante em uma comédia romântica, mas definitivamente não por um drama denso onde isso fizesse diferença. Logo chegamos ao meu trailer. Tirei a roupa, ficando apenas de cueca, enquanto a maquiadora entrava. Ela era uma jovem com mãos habilidosas e uma expressão que oscilava entre concentração e admiração. Colocou um pouco de gel nas palmas das mãos e começou a espalhá-lo no meu peito e ombros.
Essa parte é mesmo necessária? Perguntei, embora já suspeitasse da resposta. Eu tinha mais de 10 anos de experiência na indústria. Embora nunca tivesse precisado pintar o corpo com spray antes, eu tinha aprendido o suficiente sobre maquiagem para saber o que importava. Meu torso precisava ser pintado de azul para o papel, mas não precisava ficar perfeito. No filme, a pintura seria feita por uma adolescente, então qualquer irregularidade só tornaria tudo mais realista. É importante, disse ela firmemente. O gel vai garantir que a tinta saia facilmente quando você lavar. Will me disse especificamente que a tinta precisa sair para a cena de amanhã, porque você vai entrar na piscina. Se você quiser, posso pular essa parte, mas você terá que explicar ao Will porque ainda está azul amanhã. Expirei lentamente. Não, só termine isso logo. Ela assentiu com a cabeça e continuou, suas mãos se movendo em movimentos suaves e precisos ao longo dos meus braços e costas. Ela definitivamente estava gostando um pouco demais do trabalho, mas isso não significava que não estivesse seguindo as instruções corretamente. Duas coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Pronto, disse ela finalmente levantando-se e pegando a pistola de pintura. Vamos começar. Foi estranho ver minha pele lentamente ficar azul sob a névoa, mas comparado a tudo que eu havia enfrentado pela minha arte ao longo dos anos, isso parecia quase normal. Pervertido ou não, eu não podia negar que a garota era boa no que fazia. Ela evitou cuidadosamente minhas axilas e algumas outras áreas para que a pintura ficasse com um aspecto naturalmente irregular, exatamente como deveria ser. Assim que terminou, me entregaram a roupa para a cena, uma capa, um short de ginástica e uma fantasia de marmota que podia ser rasgada e vestida por cima de tudo. Mas eu só a usaria depois de 10 minutos, quando a tinta secasse o suficiente. Quando finalmente me senti pronto, respirei fundo e voltei caminhando em direção ao set de filmagem. Por algum motivo eu estava nervoso para voltar a atuar. Fazia meses que eu não fazia isso. Ao contrário da maioria dos atores, eu não tive o privilégio de ensaiar com outras pessoas ou de me readaptar aos poucos à performance. E essa era minha primeira filmagem de baixo orçamento em mais de 2 anos. Trabalhar em sequência em Batman, O Cavaleiro das Trevas Avatar e Harry Potter, cada um com cenários gigantescos, efeitos especiais e mundos fantásticos. Quase me fez esquecer como era filmar um longa-metragem normal. Mesmo assim, eu não podia parecer inseguro. Eu tinha uma reputação a zelar. Eu tinha 2 Oscars de atuação, pelo amor de Deus. Troy, você está aqui, disse Will Gluck, o diretor, quando me aproximei. Ele parecia inquieto. Nos desviamos um pouco do caminho hoje, mas tenho certeza de que podemos nos recuperar se filmarmos rapidamente. Lancei-lhe um olhar inexpressivo e resisti à vontade de lhe lembrar exatamente de quem era a responsabilidade. Bem, ele pigarreou, vamos começar. Vocês sabem quais são as suas marcas? Não respondi com um sorriso. Esse é o seu trabalho. Certo, ele assentiu rapidamente. Claro. Desculpe. Então você entrará por aquele lado, atrás do grande cartaz, rasgando-o ao entrar. Você estará arrastando aquele carrinho de mão, onde Emily estará escondida. Então, ouvi atentamente enquanto ele explicava a sequência. Tudo fazia sentido, exceto por um detalhe. Todos os outros já sabem a coreografia? Perguntei assim que ele terminou. Sim, disse ele sem hesitar. Já praticamos várias vezes. Tanto durante os ensaios quanto agora mesmo, enquanto você se arrumava. Senti uma forte vontade de colocar a cabeça entre as mãos. E quando exatamente você ia me contar quais seriam meus passos? Ele piscou para mim. Ah, presumi que, como você é uma dançarina tão talentosa, improvisaria algo na hora. Você não tem nenhum passo ensaiado. Antes que eu pudesse responder, ele se afastou e gritou. Vamos começar. Relutantemente me aproximei do carrinho de mão. Eu adorava atuar, mas improvisar não era meu forte. Preferia que as cenas, os movimentos e a interpretação fossem totalmente planejados. Quando improvisava como Coringa, funcionava porque eu estava completamente imerso em sua mentalidade. Aquele personagem pensava antes de mim. Esse personagem do Todd era novo e muito básico. E como ele não deveria ser um dançarino habilidoso, eu também não podia usar meus movimentos mais elaborados de costume. Você parece tenso, disse Emily, encostando-se casualmente no carrinho de mão. Basicamente, Will me disse para improvisar meus movimentos na cena, respondi. Ela sentiu uma vez. Certo. Então, qual é o problema? Você e eu já dançamos juntos antes em Echoes of You, lembra? Você dança melhor, então confio em você. Quando eu descer as escadas, faça algo simples e eu seguirei seus passos. A confiança que ela depositou em mim foi reconfortante, e não consegui conter o sorriso que surgiu em meus lábios. Muito bem, então eu disse, acenando com a cabeça. Entre para que possamos começar. Argue, ela gemeu enquanto subia no carrinho de mão. E você reclamando de não saber o caminho. Eu trocaria de lugar com você de bom grado se não tivesse que fazer isso. Eu ri baixinho enquanto ela se acomodava, e esperamos a cena começar. Ação! A voz de Will ecoou pelo estúdio. O sinal foi suficiente. Segurei firme as alças do carrinho de mão, corri para frente e atravessei o cartaz amarelo brilhante que dizia Vamos, marmotas. Pedaços de papel flutuaram até o chão atrás de mim enquanto eu parava no local marcado e me ajoelhava ao lado do carrinho. Emily saiu dele com um sorriso travesso e sensual enquanto começava a cantar. Ou melhor, a dublar a gravação. Ela se movia com uma graça perfeitamente ensaiada que eu não via nela há muito tempo. Fiquei impressionado com a atuação dela. Não tinha me dado conta de o quanto ela havia evoluído como artista desde que trabalhamos juntos em Echoes of You.
Também fizemos aquele sketch no SNL, mas foi diferente. Aqui a confiança dela era inegável. Ela se movia com desenvoltura, prendia a atenção e atuava com a presença de alguém que realmente conquistou seu lugar. Forcei-me a sair dos meus pensamentos antes que a gravação se tornasse inutilizável. No momento certo, estendi os braços. Emily se colocou à minha frente e arrancou a fantasia de marmota, revelando meu verdadeiro traje. Agora eu vestia shorts azuis com um rabo azul preso, uma capa azul sobre os ombros e a tinta azul cobrindo a maior parte do meu corpo. Seja lá o que o maquiador tivesse aplicado antes, estava funcionando extremamente bem. A tinta realçava meus músculos nitidamente, fazendo com que tudo, do abdômen ao peito e aos bíceps, parecesse esculpido. Seguindo o conselho anterior de Emily, passei um braço em volta da cintura dela e a girei uma vez. Sua risadinha combinou perfeitamente com a personagem. Enquanto ela subia as escadas, peguei o tridente do diabo de brinquedo, me juntei às outras líderes de torcida e acompanhei o ritmo delas, batendo os pés e sapateando no ritmo. Estava longe de ser perfeito, mas a câmera estava focada em Emily, não em mim, e a execução um pouco desajeitada funcionou para a personagem mesmo assim. Quando ela voltou para o meu lado, decidi adicionar um toque meu à coreografia. Puxei-a para mais perto enquanto ela continuava dublando. Dei um passo à frente e bati o pé e o tridente no chão algumas vezes, e ela me seguiu sem hesitar. Depois de mais um giro, acrescentei uma pirueta ao meu próprio movimento antes de nos encararmos novamente. Segurei-a pela cintura e a levantei levemente do chão. Ela ergueu os braços como se estivesse abraçando o momento por completo. Eu a deitei delicadamente e ela apoiou a cabeça e o antebraço no meu peito, soltando um suspiro suave que transmitia saudade, afeto e prazer, tudo em uma só expressão. Isso foi só uma prévia gratuita, anunciou ela alegremente, ainda com a cabeça encostada no meu peito. Para o evento principal, acesse www.freeolive.com hoje à noite, às 18 horas. Eu sei que isso interfere no jogo de basquete, mas vamos lá. Você prefere estar aqui, torcendo pelos Wodshucks, ou me assistindo fazer uma? Mordi o lábio para não rir e me virei para as arquibancadas, onde os figurantes começaram a vibrar assim que entenderam a implicação da fala de Emily. A empolgação deles contagiou o estúdio, e a energia elevou toda a cena. Corta! A voz de Will ecoou pelo cenário. Isso foi ótimo, Troy, Emily. A dança improvisada ficou excelente. Continuem assim. Precisaremos refazer, porque não pareceu fluida e natural o suficiente. É claro que não. Havia um limite para o quão fácil uma primeira descida poderia ser sem nenhum treino. Vamos começar tudo de novo, gritou ele, demonstrando um entusiasmo exagerado para o que certamente seria uma longa série de tomadas. Eu tinha a sensação de que ficaríamos aqui por um bom tempo. Quebrar, Alice encarava a tela à sua frente. Ela sabia que o que estava prestes a fazer era, no mínimo, questionável, e que se fosse pega, poderia enfrentar sérias consequências legais por disseminar conteúdo odioso. Mas seu empregador havia se certificado de protegê-la. O acordo de confidencialidade que ela assinou estipulava que caso algo lhe fosse relatado, ela seria generosamente indenizada. Com essa garantia em mente, ela publicou o primeiro comentário. Aline Wunderland, corrija-me se eu estiver errado, mas não é o cúmulo da hipocrisia que Troy Armitage tem exposto predadores como Jeffrey Epstein e o príncipe Andrew. E agora esteja recebendo o título de cavaleiro da mãe desse mesmo príncipe. Em seguida, ela abriu uma segunda conta na janela anônima do Chrome e postou novamente. Lee fez a conspiracy. Ah, isso é fácil. A família real está tentando comprar Troy. Já que não podem simplesmente oferecer dinheiro a ele, estão lhe oferecendo um título. Algo assim nunca acontece por acaso. Eu achava que ele era um cara legal, mas não mais. Ela mudou para um navegador diferente e abriu uma terceira conta. Ivana Fujiou. Troy Armitage é igual a todo mundo. Ele vendeu seus princípios pelo título de Sir. O pior é que ninguém com menos de 21 anos jamais foi condecorado cavaleiro, a menos que faça parte da família real. Isso é claramente uma tentativa de minimizar os danos por parte deles e um suborno descarado por parte de Troy. Em menos de uma hora, Alyssa já havia publicado dezenas de comentários críticos e odiosos sobre Troy Armitage em diversas plataformas. Seus colegas de trabalho provavelmente estavam fazendo o mesmo, inundando todos os espaços que conseguiam acessar. O dinheiro era bom, sem dúvida. Mas, enquanto continuava a digitar, uma leve sensação de peso se instalou em seu peito. Isso poderia magoar Troy. Poderia manchar sua reputação para sempre. Ele era um dos melhores atores e cantores da atualidade e um verdadeiro filantropo que doara bilhões para ajudar pessoas sem teto. Alguém que fizera o bem de verdade no mundo. E ela estava ajudando a destruí-lo. Capítulo 310. Ei, Olive, gritei, saindo da piscina, pingando água e vestindo apenas uma sunga curta que mal cobria minhas partes íntimas. O departamento de figurino me deu duas opções, uma bermuda comprida que ia até os joelhos ou algo mais curto. Escolhi a segunda opção. Se eu ia fazer um apelo sexual para os fãs, que fosse direito. Você deixou seu sapatinho de cristal na festa da outra noite, eu disse, me secando lentamente com a toalha. É, e eu também sujei meu vestido todo de abóbora. Ela fez uma careta ridícula, cruzando os olhos antes de balançar a cabeça. Se ela via, eu disse com um sorriso, penteando meu cabelo molhado para trás. Ela sorriu. Legal. Uma piada ótima, assim como seu corpo. Eu ri da fala improvisada, mas mantive a personagem.
É uma pena, porque poderíamos ter revisitado o quarto da Melody ontem à noite. Ela exclamou dramaticamente. Meu Deus, aquela era a casa da Melody Bostic. Sim. Assenti com a cabeça, ainda secando as coxas com a toalha. Não acredito que você se lembre disso, disse ela. Quem não se lembra do primeiro quase beijo? Brinquei, dando um empurrãozinho de brincadeira no ombro dela antes de me afastar da piscina. Eu mal tinha dado alguns passos quando ela gritou. Você está fazendo um desserviço a todos usando essa fantasia de marmota. Eu apenas ri sem olhar para trás, e continuei andando até sair do enquadramento. Corta! A voz de Will ecoou pelo estúdio. Foi bom, pessoal. Adorei as improvisações, mas com certeza podemos fazer melhor. Vamos recomeçar. A equipe começou a se movimentar ao nosso redor, ajustando luzes e ângulos de câmera. Uma coisa que aprendi sobre Will era que, embora ele fosse um diretor competente, nem sempre sabia quando dar um respiro à cena. Aquilo era o melhor que Emily ou eu conseguiríamos, e pedir outra tomada parecia desnecessário. Eram pequenos detalhes como esse que diferenciavam um diretor mediano de um grande diretor. Mesmo assim, não reclamei, apenas voltei à minha posição inicial enquanto a equipe recolocava as peças do cenário. Quando você ia me contar que ia ser condecorado cavaleiro? Perguntou Emily enquanto esperávamos a próxima tomada. Dei de ombros. Não me pareceu grande o suficiente para causar alarde. Você está louco, ela sibilou. É enorme. Você é o ator mais jovem a ser condecorado cavaleiro, e isso é uma grande honra. Eu adoraria ter sido condecorada, mas não sou britânica. Eu sorri levemente. Você não leu o que estão dizendo na internet? Aparentemente aceitei um suborno para ficar calado sobre o príncipe Andrew. Isso a deixou em silêncio por alguns segundos. Então, em voz mais baixa, ela perguntou, é mesmo? Eles me ofereceram uma patente de oficial no ano passado, eu disse, balançando a cabeça. Recusei. Disse que só aceitaria se fosse um título de cavaleiro. Não há nenhuma contrapartida, nenhum acordo oculto. Mas não importa o que eu diga. As pessoas já se decidiram. Claro que importa, disse ela com firmeza. Se ninguém mais acreditar em você, seus fãs acreditarão. Eu acredito em você. Eu sabia que ela sabia. Mas a verdade verdadeira não era algo que pudesse vir à tona. Se viesse, as consequências seriam catastróficas. Vou divulgar um comunicado em breve, prometi. Assim que terminarmos este filme. Ela assentiu com a cabeça, suavizando a expressão no exato momento em que o primeiro assistente de direção me sinalizou para voltar à água e refazer a cena. Christopher Lee olhou para o homem comum sentado à sua frente com uma expressão fria e indecifrável. Você está louco? Perguntou ele calmamente assim que o homem terminou de falar. Por que diabos eu rejeitaria meu título de cavaleiro agora? Todo cidadão britânico cresce desejando um. Estou nos meus últimos anos, e este seria o meu legado quando eu partir. O homem sorriu levemente, sua voz calma, porém firme. Você tem razão. Todos cobiçam essa honra. Eu também. Mas o que a maioria das pessoas não entende é o quão vazia ela se tornou. A realeza há muito tempo usa esses títulos como moeda de troca, às vezes até como subornos descarados para conseguir o que quer. Ele se inclinou ligeiramente para a frente, seu tom se tornando mais incisivo. Veja só aquele garoto, Troy Armitage. Ele está sendo condecorado com o título de cavaleiro aos 20 anos, enquanto um grande ator como você só recebe essa honra aos 87. Onde está a justiça nisso? Você acha que a obra dele supera a sua? Christopher não podia negar a mágoa daquelas palavras. Aquilo o incomodava mais do que ele gostaria de admitir. Ser reconhecido tão tarde na vida, enquanto um jovem ator com menos de 21 anos recebia a mesma honra, parecia um insulto às suas décadas de trabalho. Era uma tremenda injustiça. Embora eu concorde com o seu ponto de vista, respondeu Christopher diplomaticamente, isso não significa que eu deva antagonizar abertamente a coroa. O sorriso do homem se alargou. Não minta para mim, Sr. Lee. Nós dois sabemos que o senhor não se importa com a opinião alheia. Não na sua idade. Pense bem. Se o senhor rejeitar o título de cavaleiro, esse ato por si só definirá seu legado muito mais do que aceitá-lo jamais poderia. Claro, o senhor não será chamado de Sir, mas será lembrado como um homem de princípios. Quantas pessoas recusaram tais honrarias por convicção? Christopher hesitou. O pensamento tentou. Recusar o título de cavaleiro seria, de fato, uma declaração grandiosa, inclusive. Mas antes que pudesse ceder a essa ideia, uma pergunta persistia em sua mente. E se eu rejeitar sua oferta? Perguntou ele lentamente. A expressão do homem não vacilou. Ele abriu sua pasta, tirou uma pasta de papel pardo e a colocou sobre a mesa. Aqui está uma lista de suas amantes, disse ele suavemente, e dos filhos que você supostamente teve com elas. Se você aceitar essa condecoração, todo esse dossiê acabará na imprensa e na internet. Seu título de cavaleiro não será seu legado, seus escândalos sim. O pulso de Christopher acelerou. Ele rasgou a pasta, examinando os nomes escritos dentro. Rostos e memórias passaram pela sua mente, mulheres com quem ele estivera em várias fases de sua longa carreira. Sua esposa, Birgie, sabia de seus casos extraconjugais. Eles tinham um entendimento de certa forma, mas o público não veria as coisas dessa maneira. Essas crianças não são minhas, disse ele rapidamente. Eu sempre fui cuidadoso. O homem inclinou a cabeça. Talvez. Mas diga-me, qual versão você acha que o mundo achará mais convincente? Ele se levantou e ajeitou o paletó, preparando-se para sair. Ao chegar à porta, virou-se para trás com a voz calma e ponderada.
Ah, e se isso ajudar na sua decisão, disse ele, meus colegas estão se reunindo com os outros cavaleiros e damas que serão homenageados no próximo mês. Você não será o único a enfrentar essa escolha. Até que a coroa reconheça os crimes de Andrew pelo que eles são, todos os futuros cavaleiros serão incentivados a renunciar aos seus títulos. Você tem 2 dias para decidir. Entraremos em contato para saber sua resposta. E se você mencionar esta reunião para alguém, o processo se tornará público. Dito isso, o homem saiu, a porta fechando-se atrás dele com um clique suave. Christopher ficou paralisado, encarando a pasta à sua frente. De repente, o cômodo pareceu menor, o silêncio mais pesado. Na sua idade, ele não temia represálias da coroa, mas apavorava a ideia de deixar um legado manchado. Ei, Olive, chamei baixinho enquanto caminhava em direção a Emily, vestida com uma camisa branca impecável e calças pretas justas. Oi, Todd. Ela enxugou os olhos rapidamente e forçou um sorriso, mas qualquer um que a conhecesse perceberia que era fingimento. Seu rímel estava um pouco borrado, e o brilho em sua expressão não chegava aos seus olhos. Olhei por cima do ombro para o carro que saía do estacionamento antes de me virar para ela novamente. Você está bem? Só tem alguma coisa no meu olho, murmurou ela, enxugando outra lágrima. Tipo um graveto ou um galho ou uma lente de contato ou algo assim. Não sabia que você usava lentes de contato, disse eu com leveza. Não, respondeu ela, soltando um suspiro profundo. Por isso que eu estava com os olhos marejados. Ficamos ali em silêncio por alguns instantes. A luz do poste próximo iluminava a umidade em suas bochechas, e eu percebi que ela estava se esforçando para se manter firme. Ela parecia frágil de uma forma que a fazia parecer real e vulnerável. Ei, eu disse gentilmente, aproximando-me, mas parando antes que ela se sentisse pressionada. Deixe-me levá-la para casa. Ela hesitou, depois assentiu, sua compostura finalmente se quebrando enquanto soluços silenciosos escapavam de seus lábios. A sutileza disso foi o que mais me impressionou, como ela transitou da calma à dor profunda em um único fôlego. Observando-a, lembrei-me de quão boa a atriz Emily realmente era. Por outro lado, eu era mais jovem que ela fisicamente e era considerado do mesmo nível. Mas eu era uma exceção, não a regra. Assim que entramos no carro, ela perdeu completamente o controle. Levou a mão ao rosto e começou a chorar copiosamente. Dirigi devagar pelas ruas quase desertas, lançando-lhe olhares de vez em quando. Você, talvez queira conversar sobre isso? O que dizer? Sussurrou ela amargamente. Todo mundo pensa que sou uma prostituta. E pela primeira vez estou começando a acreditar nisso. O quê? Virei-me para ela, surpresa. Ela desviou o olhar com a voz embargada. Não haja como se não soubesse o que as pessoas estão dizendo sobre mim. Ah, eu sei o que eles estão dizendo, eu disse baixinho, mas isso não significa que eu acredite neles. Quem te contou? Perguntou ela bruscamente. Ninguém, eu disse, balançando a cabeça. Ninguém precisou. Era uma vez um garotinho assustado numa festa, num quarto escuro, que não estava pronto para seu primeiro beijo. E havia uma garota incrível que mentiu para ele para que ele não ficasse constrangido. Então, sim, eu sei que tipo de pessoa você é. Isso a fez sorrir levemente em meio às lágrimas. Levantei o punho cerrado num gesto silencioso e exagerado de vitória, e ela chegou a dar uma risadinha. Sabe, eu disse, sorrindo, às vezes gosto de fingir que você foi meu primeiro beijo de verdade. É mesmo? Quem era? Perguntou ela, agora em tom de brincadeira na defensiva. Foi a Rhiannon, admiti, alheia à situação. Ela deve ter te contado. Foi tão ruim e mal feito. Credo, aquela vadia. Ela sabia o que eu sentia por você? Espere, eu disse, com os olhos arregalados. O que você sente por mim? Senti, ela corrigiu rapidamente. Eu disse senti. Não, você não fez isso, retruquei. Vamos lá. Diga-me como você se sente. Eu não contarei a ninguém. Ela zombou da minha improvisação repentina. Não vou te dizer como me senti. Isso é passado. Deixa pra lá. Diminuí a velocidade do carro e encostei no meio-fio. Chegamos. Ela franziu a testa. Como você sabe onde eu moro? A gente costumava ir de carro juntos, lembrei a ela. Sim, disse ela lentamente. Na segunda série. O que, você é algum tipo de gênio para decorar endereços? Só para pessoas que eu acho legais, eu disse, encarando-a. Você acha que eu sou legal? Sim, respondi sinceramente. E acho você bonita. E inteligente. Inclinei-me um pouco mais para perto, baixando a voz. Se eu prometer não contar a ninguém, posso te beijar agora? Por um instante, nenhum de nós se moveu. O ar entre nós parecia carregado de eletricidade. Sua respiração se acalmou, e eu pude ver o desejo ardendo em seus olhos. Eu não sabia se ela sairia do roteiro, mas sabia de uma coisa. Se Emily me beijasse agora, eu não me afastaria, porque meu personagem queria isso. Não, disse Emily, balançando a cabeça. Ah, a palavra escapou-me em decepção enquanto eu me afastava ligeiramente. Sinto muito mesmo, não queria presumir. Não, ela gemeu, esfregando a têmpora. Não, não desse jeito. Não com o rímel escorrendo pelo meu rosto, ou depois de algum tarado ter tentado enfiar a língua na minha garganta. Agora, minha vida está uma bagunça. Preciso colocá-la em ordem primeiro. Eu poderia te ajudar. Talvez, ofereci baixinho. Ela sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno, depois desfez o cinto de segurança e se inclinou para me abraçar. Eu a abracei, acariciando suas costas suavemente. Seu cabelo tinha um cheiro divino enquanto eu a inalava. Por um instante, o mundo lá fora deixou de existir. Quando ela se afastou, lançou-me um olhar de gratidão antes de abrir a porta e sair.
Boa noite, Olive, gritei para ela. Ela se virou ligeiramente, dando um passo para trás. Boa noite, lagosta Todd. Não consegui conter o sorriso ao ouvir aquele apelido horrível. Balançando a cabeça com carinho, liguei o carro e parti noite adentro. Corte! A palavra cortou o momento e instantaneamente a ilusão se desfez. Membros da equipe correram para o set, as luzes mudaram e a algazarra voltou a preencher o ar. Essa foi uma atuação fantástica pra caralho. Pessoal, a voz de Will ecoou pelos alto-falantes. Puxa, é uma pena que as pessoas não considerem vocês para prêmios importantes por causa do gênero do filme, mas nunca se sabe. Depois de O Cavaleiro das Trevas, tudo é possível. Dei um leve sorriso. Isso não ia acontecer. Emily tinha sido fenomenal nessa cena, perfeita até, mas Easy A não era o tipo de filme que recebia muita atenção em premiações. Talvez uma indicação ao Globo de Ouro, já que havia uma categoria separada para musical comédia, mas mesmo isso parecia improvável. E com isso, anunciou Will, finalmente concluímos todas as cenas de Troy para o filme. Vamos aplaudi-lo por ter reservado um tempo em sua agenda maluca para participar deste projeto. Uma salva de palmas irrompeu por todo o set e inclinei a cabeça em agradecimento. Tinha sido uma filmagem curta, mas memorável com pouco mais de 10 minutos de tempo total em tela, mas a semana passou voando e eu aproveitei cada momento. Você estava ótima agora há pouco, disse Emily, aproximando-se de mim assim que o barulho diminuiu. Obrigado. Sorri calorosamente. Essa cena foi o único motivo pelo qual aceitei fazer este filme. Todd é o tipo de cara que raramente se vê na tela hoje em dia, um cara genuinamente bom, com atitudes realmente positivas. Ela sorriu. Então você aceitou o papel porque isso te faz parecer bem? O Todd, o cara benevolente, enquanto eu sou a donzela em perigo? Isso não é verdade, respondi. Você estava incrível nessa cena. Anote o que eu digo. Quando o filme estrear, as pessoas vão perceber que você é muito mais do que apenas a garota emo que ama vampiros. Ela riu disso. Às vezes ainda não consigo acreditar que você concordou em produzir Crepúsculo a considerando o quanto você odeia. Ou que você me pediu para participar. Dei de ombros, sem lhe explicar nada. Crepúsculo para mim, sempre foi uma forma de ganhar dinheiro, nada mais, nada menos. Isso não é algo que a maioria das pessoas entenderá, a menos que tenha o meu conhecimento metalinguístico. Então, disse Emily após um momento de silêncio, você vai divulgar um comunicado em breve sobre o seu título de cavaleiro? Sim, respondi. Amanhã. Por agora eu, Troy. Ao ouvir meu nome virei-me. Benji estava a poucos metros de distância, parecendo um pouco hesitante. Há algumas pessoas aqui para conhecê-los, disse ele. Pessoal, vocês sabem. Franzi a testa. A esta hora. Como estávamos filmando uma cena noturna em locação externa, era incomum ter visitantes por perto. Uma visita sem aviso prévio, além disso, foi mais do que um pouco estranha. São Trey Parker e Matt Stone, do South Park, esclareceu Benji. Eles teriam esperado por mais um dia, mas como você começa suas férias amanhã, eu disse para eles virem hoje à noite. Você estava muito ocupado filmando para encontrá-los antes. Suspirei, esfregando a nuca. Trey e Matt, mais uma lembrança da minha versão mais jovem e impulsiva. Antes, eu achava que toda ofensa ou paródia merecia uma resposta, mas aprendi que nem tudo precisa de reação. Às vezes, você só precisa deixar pra lá. Tudo bem, eu disse finalmente, assentindo com a cabeça. Eu vou encontrá-los. Voltando-me para Emily, esbocei um pequeno sorriso. Vamos conversar outro dia, tá? Claro, disse ela, retribuindo o sorriso antes de se dirigir para seu trailer. Caminhei em direção à minha casa, onde Trey e Matt estavam esperando do lado de fora. Mas eles não estavam sozinhos. Sentado ao lado deles estava um homem latino com um rosto redondo e afável que me parecia familiar, embora eu não conseguisse me lembrar de onde o conhecia. Olá, cumprimentei, apertando a mão dos três. Desculpem o horário tardio. Acabei me envolvendo com as filmagens. Não se preocupe, disse Trey gentilmente. Eu sei o quanto você é dedicada. Já te vi no set de Harry Potter antes. Eu sorri levemente. Adoraria conversar, mas já é tarde e ainda preciso chegar em casa. Então, desembucha. Matt acenou levemente com a cabeça e, em seguida, fez um gesto na direção do homem latino. Este é Robert Lopes, disse ele. Ele criou o musical da Broadway, Avenue Q, que ganhou vários prêmios Tony alguns anos atrás. Robert ofereceu um sorriso amigável. Matt continuou. Nós três estamos trabalhando em um novo musical. Chama-se Ao Livro de Mormon. E se você estiver disposto, gostaríamos que você interpretasse o papel principal de abertura. Capítulo 311. No momento em que ouvi aquele nome, soube que tinha que fazer. O Livro de Mormon foi, sem dúvida, a coisa mais extravagante e engraçada que eu já tinha visto. Ainda me lembro de assistir em Londres, na época original, sem ter a menor ideia do que era o mormonismo, e de rir do começo ao fim. Os criadores conseguiram explicar a religião ao público com uma precisão absurda, envolvendo os fatos em um absurdo tão grande que era impossível não rir. A parte mais engraçada era que as melhores piadas, aquelas que faziam as pessoas gargalharem, nem sequer tinham a intenção de zombar de ninguém. Eram fatos, coisas reais sobre as pessoas, os lugares e as crenças retratadas no musical. Fossem os habitantes de Uganda, a epidemia de AIDS, os missionários enviados ao exterior ou a fé cega dos fiéis em geral. Tudo tinha um fundo de verdade escondido por trás do humor. Até hoje eu não tinha me dado conta de que a música foi criada por Matt Stone, Trey Parker e Robert Lopes. Agora me lembrei de onde conhecia o terceiro nome.
Robert viria a ganhar um EGOT, compondo canções inesquecíveis como Let It Go e Remember Me para Disney. Um dos mais jovens a alcançar esse feito, se não me falha a memória. Não o mais jovem nesta linha do tempo, porém, pois eu já reivindicava esse título muito antes de ele sequer sonhar com isso. Tudo parecia perfeito, exceto por um detalhe. Você só quer que eu crie outra polêmica zombando de uma religião, brinquei, olhando de Matt para Trey. É essa a sua maneira de se vingar de mim? Matt ergueu as mãos em sinal de rendição. Não, de jeito nenhum. Pelo menos nos ouçam primeiro. Escutem o roteiro e as músicas que escrevemos. Não há nada ali que não seja factual, então ninguém pode nos processar. Estamos te pedindo isso porque vi uma entrevista em que você disse que queria voltar aos teatros, mas ninguém te oferecia essa oportunidade. Bem, nós oferecemos. E já que não podemos pagar seus cachês de cinema, você pode entrar como produtor. Dívida os lucros conosco, contanto que o musical permaneça em cartaz. Recostei-me na cadeira, refletindo sobre o assunto. A grande questão era simples. Valeria a pena alienar quase todos os meus fãs mormons ao estrelar esse musical? Após alguns minutos de reflexão silenciosa, decidi que sim. Eu não podia rejeitar um projeto só porque algumas pessoas poderiam se ofender. Certo, eu disse finalmente, assentindo com a cabeça. Vamos fazer isso. Vamos reservar um dia para a narração. Não assumi nenhum outro projeto, então estou livre por um tempo. Se eu gostar do roteiro, adoraria participar. Você vai responder o Trey com um sorriso tranquilo. Eu garanto. Christopher Lee recusa título de cavaleiro semanas antes da investidura. Por Rebecca Lawson, The Times em uma reviravolta surpreendente. O veterano ator Christopher Lee recusou o título de cavaleiro que receberia na lista de homenageados do aniversário da rainha ainda este mês. O lendário astro do cinema, mais conhecido por seus papéis icônicos em O Senhor dos Anéis, Star Wars, e uma longa lista de filmes de terror da Hammer, havia sido escolhido para receber a honraria por seus serviços ao teatro e à filantropia. No entanto, apenas algumas semanas antes da cerimônia de investidura no Palácio de Buckingham, Lee teria informado ao gabinete do governo que não aceitaria o título. Um porta-voz do ator de 87 anos confirmou a decisão na noite de sábado, descrevendo-a como muito difícil, mas inevitável. O reconhecimento comoveu profundamente o Sr. Lee, dizia o comunicado. No entanto, após cuidadosa reflexão, ele optou por não prosseguir com a investidura. Ele nutre o máximo respeito por Sua Majestade e pela própria honraria, mas sente que no cenário atual, o título perdeu seu significado. Fontes próximas ao ator sugeriram que a decisão decorreu, em parte, do desconforto de Lee com a forma como a coroa lidou com a controvérsia em torno do príncipe Andrew e seu suposto envolvimento no caso Jeffrey Epstein. O príncipe é acusado de ter relações sexuais com menores, e embora haja um mandado de prisão contra ele nos Estados Unidos, a coroa até agora se recusou a extraditá-lo. O anúncio chocou a comunidade cinematográfica, onde Lee é reverenciado como um dos atores mais consagrados e longevos da Grã-Bretanha. Ao longo de uma carreira que abrange 7 décadas e mais de 250 filmes, ele recebeu inúmeros prêmios, incluindo o BAFTA Fellowship em 2008 e a Ordem do Império Britânico, CBE, em 2001. O Palácio de Buckingham recusou-se a comentar casos individuais, afirmando apenas que o sistema de honrarias permite que os indicados reconsiderem sua decisão a qualquer momento antes da investidura. Embora o nome de Lee permaneça na lista oficial de homenageados, entende-se que nenhum título lhe será conferido. Observadores notam que o momento da decisão de Lee é bastante incomum. A maioria das pessoas que recusam tais honrarias o fazem em privado, muito antes da lista ser divulgada. O fato de Lee recusá-la agora, tão perto da cerimônia, sugere uma declaração deliberada e pública, em vez de uma retirada discreta. A polêmica sobre as honrarias se aprofunda com a rejeição condicional de vários indicados, assim como a de Christopher Lee, por Rebecca Lawson. The Times, o que começou como uma decisão inesperada do veterano ator Christopher Lee, transformou-se agora numa crescente controvérsia em torno das homenagens de aniversário da rainha deste ano. Vários dos novos homenageados estariam recusando ou adiando suas condecorações, unindo-se em torno de uma exigência singular e sem precedentes: que a coroa e o governo iniciem uma investigação independente sobre a suposta má conduta do príncipe Andrew e reconsiderem a manutenção de seus privilégios reais. Segundo diversas fontes do gabinete do governo, dos 33 homenageados, pelo menos 26, incluindo cientistas, cineastas e filantropos de renome, escreveram em privado a Whitehall expressando preocupação com a influência descontrolada do Duque de York e seu alegado envolvimento em associações comerciais antiéticas. Embora a maioria das cartas tenha sido enviada de forma confidencial, um destinatário que pediu anonimato confirmou a posição coletiva do grupo. Não estamos rejeitando a honra por desprezo, disseram. Estamos rejeitando a hipocrisia de celebrar a integridade e o serviço à nação enquanto se fecha os olhos para as ações daqueles protegidos pelo status. Só aceitaremos quando a responsabilidade for aplicada igualmente, inclusive a um príncipe. O movimento parece ter ganhado força discretamente nos últimos dias, supostamente desencadeado pela decisão de Christopher Lee de desistir de sua posse, marcada para o final do verão. Embora a declaração oficial de Lee não tenha apresentado uma razão explícita para sua recusa, várias fontes internas acreditam que sua desistência serviu como catalisador para um apelo mais amplo e coordenado.
O Palácio de Buckingham recusou-se a comentar diretamente, afirmando apenas que as honrarias são aceitas ou recusadas a critério pessoal do homenageado, e que os membros da família real devem manter os mais altos padrões de conduta. Nos bastidores, porém, as autoridades estariam apreensivas. O sistema de honrarias, uma das tradições mais antigas da Grã-Bretanha, raramente enfrentou uma dissidência moral tão aberta, especialmente por parte daqueles que buscam homenagear. A reação política tem sido comedida. Uma fonte sênior de Downing Street descartou qualquer ligação entre o processo de concessão de honrarias e a Casa Real, classificando-o como uma confusão desnecessária, enquanto parlamentares da oposição pediram transparência e imparcialidade na abordagem das alegações. Em contrapartida, a resposta do público foi rápida e enfática. Fóruns online e sessões de comentários de jornais se encheram de mensagens de apoio, com muitos elogiando os homenageados por colocarem a consciência acima da cerimônia, enquanto o palácio se esforça para conter as consequências. Permanecem dúvidas sobre se mais indicados seguirão o exemplo e se esse crescente ato de desafio poderá marcar o início de uma revisão na tradição secular de honrarias britânicas. Encarei a câmera firmemente por alguns segundos antes de desviar o olhar e suspirar. Desculpe, comecei suavemente, encarando a câmera novamente. Peço desculpas a todos os meus fãs ao redor do mundo, mas principalmente aos meus seguidores britânicos por ser um dos maiores hipócritas do planeta. Antes que vocês fiquem confusos, deixe-me voltar um pouco e dar um pouco de contexto. Como todos sabem, eu nasci em uma família pobre em Londres antes de ser adotado pelos meus pais. Meu olhar se perdeu no vazio, como se eu estivesse me lembrando agora mesmo de como era minha infância. As vantagens de ser um bom ator. Naquela época eu não sabia muito sobre o mundo, mas certa vez literalmente esbarrei em um senhor mais velho que eu não reconheci. Minha mãe biológica me fez pedir desculpas a ele antes de me contar mais tarde que o homem em quem eu havia esbarrado era um cavaleiro, um escritor respeitado. O cavaleiro estava vestido com roupas novas e tinha uma confiança que eu desejava ter. Eu achava que ser nomeado cavaleiro era a maior conquista que alguém poderia alcançar, e isso se tornou meu objetivo de vida. Optei por me tornar ator porque sabia que essa era uma das profissões que também concedem o título de cavaleiro. Então, quando me ofereceram a honra no início deste ano, não pude recusar. Em retrospectiva, eu deveria ter recusado, porque isso me fez parecer um babaca ganancioso que foi contra seus princípios para aceitar a honraria. Quero assegurar a todos que não houve nada de suspeito nessa homenagem. Não me pediram nada em troca e continuo acreditando sinceramente que o príncipe Andrew deve responder por seus crimes. Presto homenagem aos meus mais experientes, a começar por Christopher Lee, que me mostrou que certas formas de sabedoria só vêm com a idade. Em solidariedade com os meus colegas nomeados, abro mão também desta honra e não a aceitarei até que o príncipe Andrew seja responsabilizado. Tenho plena consciência de que a monarquia é diferente do governo e que essas honrarias são, em sua maioria, políticas. Mas são os nossos políticos que estão protegendo o príncipe Andrew, então manterei minha decisão, mesmo sabendo que posso enfrentar algumas represálias por isso. Como diabos tudo deu tão errado tão rápido? Sir Gus O'Donnell, chefe do serviço público, vociferou para ninguém em particular. Nenhum deles teve problema em receber a honraria há apenas 2 semanas, continuou ele furiosamente, gesticulando com a mão no ar, e agora a maioria recusou. Só os que trabalham para o governo não recusaram. Ele se virou bruscamente para sua secretária. Você descobriu por que todos desistiram no último momento, Diane? Diane, uma mulher serena na casa dos 30, nem sequer se abalou sob o olhar dele. Seu tom era comedido, sua expressão indecifrável. Sim, disse ela sem rodeios. Oficialmente, todos eles se conscientizaram e decidiram rejeitar a homenagem. Extraoficialmente, cada um dos homenageados recebeu a visita de alguém, seja com material para chantagem ou suborno, para fazê-los desistir. Na maioria dos casos, ambos. Suborno é crime, sibilou Gus. Podemos prender esse homem. Homens, corrigiu Diane calmamente. Cada homenageado era abordado por uma pessoa diferente, mas a abordagem era idêntica. Começavam pedindo que recusassem a homenagem. Quando recusavam, mostravam-lhes material para chantagem. Depois, como incentivo, ofereciam um pagamento de 100 mil libras. Para aqueles sem nenhum segredo obscuro, ameaçavam arruinar sua reputação publicamente assim que todos os outros recusassem. Gus franziu a testa, o maxilar se contraindo enquanto processava tudo. A ideia era quase grande demais para ser compreendida. A coordenação, o sincronismo, os recursos necessários para executar algo dessa magnitude, nada disso poderia ter sido feito por uma pessoa comum, a menos que... Seu olhar se desviou para a lista de nomes espalhada sobre a mesa. Um se destacava entre os demais. Troy Armitage, 20 anos, uma das pessoas mais ricas do mundo e o crítico mais ferrenho de Jeffrey Epstein. Embora Troy nunca tivesse mencionado publicamente o príncipe Andrew até esta semana, ele era a única pessoa na lista com dinheiro, influência e alcance global suficientes para orquestrar algo assim. Mas tem uma coisa que eu não entendo, disse Diane pensativa, quebrando o silêncio dele. Como diabos eles encontraram material para chantagem contra tanta gente em tão pouco tempo? Claro, nós preparamos a lista de homenageados meses atrás, mas só um punhado de pessoas teve acesso aos nomes finais. E não é como se esses homenageados fossem deixar seus segredos sujos à mostra para qualquer um encontrar facilmente. Gus pressionou os dedos contra a testa, expirando lentamente. A tensão em seus ombros se recusava a aliviar.
Por mais que odiasse admitir, a única explicação lógica era que aquilo tinha sido obra de alguém de dentro. Podia ser qualquer um, alguém do seu departamento, do gabinete do primeiro-ministro ou até mesmo do próprio palácio de Buckingham. Ele tinha 90% de certeza de que Troy Armitage estava envolvido de alguma forma, mas sem provas, não podia incriminá-lo. E se tentasse investigar mais a fundo, se sequer insinuasse que poderia haver ajuda dentro do sistema, a investigação seria encerrada antes mesmo de começar. Pessoas no poder não gostavam que suas vidas privadas fossem examinadas. Droga, murmurou ele, fechando a pasta com força. Tudo bem. Vou incluir todas as nossas descobertas no relatório e pronto. Há mais uma coisa, senhor, acrescentou Diane, quase como um pensamento tardio. Este grupo ativista também deixou uma mensagem com os homenageados. Disseram que até que o príncipe Andrew responda por seus crimes, a mesma coisa acontecerá a cada 6 meses. Todos os futuros homenageados também seriam dissuadidos de aceitar o título de cavaleiro. O senhor deveria incluir isso no relatório também, para que eles entendam com o que estão lidando. Gus só conseguiu suspirar, o peso de tudo aquilo oprimindo-o como um cobertor de chumbo. Seu trabalho tinha se tornado infinitamente mais difícil. Na verdade, havia uma solução simples para tudo aquilo, prender o príncipe Andrew, mas ele sabia que era mais fácil falar do que fazer. Hashtag #HonorsRoll, em alta agora @RoyalBeat, puta merda. Eu não esperava por isso de jeito nenhum. Quem diria que Saruman teria coragem de enfrentar o governo? Tiro o chapéu para ele por fazer a coisa certa mesmo aos 87 anos. Eu com certeza não teria conseguido. Hashtag #HonorsRoll @Socoti621. Ele pode ser famoso por interpretar vilões, mas ninguém pode negar que ele tem muita coragem. Eu sabia que Christopher Lee era meu ator favorito por um motivo. Meu respeito por ele aumentou muito. Hashtag #HonorsRoll @Timp_Manchester. O que mais me intriga é a decisão de Troy de rejeitar a honraria. Ele teve a chance de se tornar o ator mais jovem a ser condecorado cavaleiro, aos 20 anos, e o cavaleiro mais jovem da história recente. Mas abdicou disso para defender aquilo em que acredita. Meu respeito é imenso. Hashtag #HonorsRoll @SimplestGuy. Troy Armitage é uma fraude. Todo mundo sabe que ele aceitou suborno para conseguir essa honraria, e quando as pessoas o denunciaram, ele de repente encontrou sua consciência. Se ninguém o tivesse exposto, ele ainda estaria aceitando como se nada tivesse acontecido. Hashtag #HonorsRoll @LunaBliss. Você é um idiota, @SimplestGuy. É claro que ele ficou tentado, quem não ficaria? É um título de cavaleiro. Eu sei que ele se atrasou, mas no fim das contas ele fez a coisa certa, e isso é tudo o que importa. Ao renunciar, ele sabia que criaria inimigos tanto na monarquia quanto no governo, o que exige muita coragem. Hashtag #HonorsRoll @NovaKnight. Por mais que eu admire o Tá como ator e cantor, não posso negar que ele errou no começo. Ele deveria ter recusado desde o início. Mesmo assim, fico feliz que Sir Christopher o tenha inspirado a fazer a coisa certa. Imagine se eles fizessem um filme juntos, seria um clássico instantâneo. Hashtag #HonorsRoll @Firestarter12. Eu adoro esse tipo de caos. É como assistir a um drama político perfeitamente escrito se desenrolar na vida real. Todo o meu respeito aos 27 homenageados que tiveram a coragem de resistir à pressão do governo. Pessoas comuns como nós não podem fazer muita coisa antes das eleições, então é bom ver celebridades liderando essa luta. Hashtag #HonorsRoll @VicW76. Eu assistiria a um filme sobre toda essa confusão sem pensar 2 vezes. Essa rejeição em massa dos títulos de cavaleiro parece ser o tipo de momento histórico do qual as pessoas ainda falarão daqui a décadas. Hashtag #HonorsRoll @RoyalBeat. O que eu não entendo é a audácia dessas 6 pessoas que ainda aceitam a honraria. Deveríamos envergonhá-las publicamente até que a rejeitem também. Hashtag #HonorsRoll @TeamFoilHatExpert. Excelente ideia. Me dê um tempinho e eu vou descobrir quem são os 6, além de tudo o que há para saber sobre eles. Hashtag #HonorsRoll @Socoti621. Tenho a impressão de que esses 6 não ficarão quietos por muito tempo. Capítulo 312. Junho de 2009, sede da Phoenix Motion Pictures, antiga Sony Columbia. Gostaríamos muito que você continuasse trabalhando no filme, disse Tobias enfaticamente. Ele se inclinou para a frente na cadeira, com as palmas das mãos unidas, como se tentasse amenizar o impacto. Você é um ótimo diretor, mas não é essa a direção que queremos seguir. Insatisfeito com a resposta, o homem em questão se virou para mim. Chris Columbus ajeitou os óculos antes de me lançar um olhar frustrado. Acredite em mim, Troy, essa é a direção perfeita se você quer criar uma franquia de filmes de sucesso, insistiu ele. Você me conhece. Eu fiz de Harry Potter o que ele é hoje, e pretendo fazer o mesmo com Percy Jackson. Você só precisa confiar um pouco em mim. Filmes de fantasia para adolescentes estão em alta hoje em dia. Crepúsculo é um ótimo exemplo. Até mesmo em Harry Potter pode ser considerado da mesma categoria agora. As tendências do cinema mudam a cada 5 anos, mais ou menos, e esta é a era em que estamos. Soltei um suspiro audível. Eu respeitava muito o Chris, mas às vezes é preciso impor limites com firmeza. Confio em você, eu disse, escolhendo minhas palavras com cuidado. Mas sou um grande fã dos livros. As mudanças que você sugeriu são boas e certamente renderiam um bom filme, mas esse filme não seria o Percy Jackson que eu amo. Harry Potter é o que é hoje porque se manteve fiel ao material original. Os fãs amam a série porque podem transitar entre os livros e os filmes e ainda assim compreender a história claramente.
Envelhecer os personagens só para agradar um público mais velho não é aceitável para mim. Eu faço parte desse público mais velho e não quero ver um filme em que Percy esteja no final da adolescência em O Ladrão de Raios. O quarto homem na sala, que até então permanecerá em silêncio, ergueu a cabeça ao ouvir isso. Os olhos de Rick Riordan brilharam de interesse, embora ele tenha se contido. Chris apertou os lábios antes de assentir. Entendo. Mas se você fizer isso, não poderei dirigir o filme. Levantei-me e apertei sua mão com firmeza. É uma pena, mas respeito sua necessidade de seguir sua visão artística. Tenho certeza de que trabalharemos juntos novamente em outro projeto. Com um sorriso discreto, ele saiu da sala deixando Tobias, Benji, Rick Riordan e eu sentados ao redor da longa mesa de conferência. O clima ficou visivelmente mais leve. Obrigado, Troy, disse Rick agradecido. Sua voz demonstrava alívio, como se ele estivesse prendendo a respiração há meses. É exatamente isso que venho dizendo ao Chris, mas ele nunca me ouviu. Nem ele nem ninguém na Fox jamais levou a sério minhas preocupações sobre manter a fidelidade aos personagens. Coloquei a mão no ombro dele. Eu falei sério. Adoro a série e quero ver uma adaptação fiel. Já que você terminou de escrever os livros, eu agradeceria se você pudesse continuar envolvido nos bastidores. Tobias vai precisar de toda a ajuda possível para produzir o filme. Eu adoraria, disse ele com um sorriso ainda maior. Virei-me para Tobias. Agora que isso está resolvido, você mencionou que precisava da minha ajuda para selecionar o elenco do filme? Tobias assentiu com a cabeça antes de clicar em um botão do controle remoto. Uma grande televisão na parede oposta acendeu, projetando um suave brilho azul sobre a sala de conferências. Na tela, apareceu um vídeo de audição de um garoto pré-adolescente, entre 11 e 13 anos, apresentando-se nervosamente. Enviamos anúncios para todos os países de língua inglesa para encontrar nossos 3 protagonistas para Percy, Annabeth e Grover, explicou Tobias após pausar a gravação. Recebemos milhares de vídeos de audição e nossa equipe os selecionou cuidadosamente, deixando apenas os melhores para sua análise. O maior problema em escalar atores mirins é que nunca se sabe como eles serão no futuro. Atuar como criança e atuar como adulto são coisas completamente diferentes, e se fizermos filmes como em Harry Potter, enfrentaremos os mesmos problemas de envelhecimento que enfrentamos com seus colegas de elenco. Assenti com a cabeça, compreendendo perfeitamente o que ele queria dizer. O problema surgiu quando nos escalaram para interpretar Jamie Bell e eu juntos. Ele era quase 3 anos mais velho, então, durante o segundo e o terceiro filmes, a diferença de altura ficou visivelmente evidente. Depois havia os atores coadjuvantes, aqueles que interpretavam Draco Malfoy, Crabbe, Goyle, Neville e outros. Nem todos eles se tornaram bons atores depois de crescerem. Puxa, o ator que interpretava Crabbe tinha até sido preso recentemente. Já tínhamos terminado de filmar a série, então isso não afetou a produção, mas coisas assim poderiam facilmente criar problemas. Alguns desses problemas eram inevitáveis, e nenhum produtor poderia prever quais crianças se tornariam bons atores adultos, ou em alguns casos, simplesmente bons adultos. Mas eu tinha uma pequena intuição que ninguém mais tinha. Certo, pode tocar, eu disse, apontando para a tela enquanto me acomodava na cadeira ao lado de Rick Riordan. Me preparei para o que eu suspeitava ser uma longa e tediosa sessão de avaliação. Uma audição após a outra, cada criança se esforçando ao máximo para incorporar Percy Jackson. Foi decepcionante, sabendo que aquelas deveriam ser as melhores apresentações. No máximo foram medíocres. Era compreensível, claro. Eram crianças, e poucas tinham a experiência ou o instinto que eu tinha na idade delas. Tudo mudou quando um garoto em particular apareceu na tela. Senti um lampejo de reconhecimento antes mesmo de ele terminar a primeira frase. E por sorte, ele dominou a tela desde o momento em que apareceu. Sua presença era inegável. Eu disse, apontando para a tela no instante em que sua audição terminou. Quem é ele? Timothée Chalamet, respondeu Tobias, já folheando a pasta à sua frente. Ele tem 13 anos, quase 14. É de Nova York. Já participou de alguns filmes e programas de TV. Senti um desejo repentino de interromper todo o processo e escalá-lo imediatamente. Eu já sabia do talento de Timothée, e sua atuação só confirmou isso. Mas não pude. Ele era simplesmente velho demais para o papel. Se quiséssemos planejar a série inteira, precisávamos de alguém mais jovem. Eu até consideraria escalar crianças de 10 ou 11 anos, já que elas não envelheceriam tão rápido até a adaptação do último livro. Além disso, ver o Timothée me deu ideias completamente diferentes sobre ele. Ele é bom, mas está velho demais para esse papel, eu disse depois de um instante. Vamos continuar procurando. Tobias assentiu e fez o próximo teste. Desta vez a decisão foi quase imediata. O rapaz no ecrã tinha o equilíbrio certo entre vulnerabilidade e determinação, e a sua atuação parecia natural. Além disso, eu conhecia o seu possível trabalho futuro, como o filme de Martin Scorsese e Hugo, e a série de sucesso, Sex Education. Asa Butterfield, disse Tobias quando perguntei seu nome. Ele tem 12 anos. É britânico. Já participou de alguns filmes. 12 anos ainda era um pouco acima do que eu queria, mas era muito melhor do que escalar alguém com quase 14 anos. E no que diz respeito ao espírito de Percy Jackson, Asa parecia perfeito. Coloque-no na lista de finalistas e chame-no para uma audição presencial. Eu o vi em um filme e tenho um bom pressentimento sobre ele. Vamos passar para Annabeth. Rick Riordan ficou surpreso com a rapidez com que o escolhi para o papel. Claro, ele é bom, mas não deveríamos ver os outros também?
Tobias e Benji começaram a rir disso. Não estamos rindo de você, Rick explicou Tobias depois de um momento. É só a situação. Tentamos dizer isso ao Troy há anos, mas ele faz o que quer. Seja na escolha dos roteiros, dos atores para os filmes em que atua ou até mesmo nos investimentos, ele toma decisões rápidas. Algumas das quais não fazem sentido para nós também, mas ele raramente erra, então parei de questionar seus métodos. É por isso que eu sou eu e você é você, brinquei antes de me virar para Rick. Vocês ainda podem continuar procurando outros jovens e chamá-los para testes. Tenho compromissos à tarde, então quero resolver isso o mais rápido possível. Mas não se preocupem, garanto que os atores que eu recomendar serão de primeira linha. Ele ainda não tinha certeza absoluta, mas mesmo assim assentiu com a cabeça. Após cerca de 1 minuto, Tobias começou a exibir vídeos de audições para as garotas, e desta vez, tomei minha decisão já no segundo vídeo, que foi sem dúvida um dos melhores que vi naquela noite. Ela, eu disse com a maior convicção. Peyton List, Tobias leu a ficha dela. 11 anos. Americana. Sem experiência profissional como atriz. Assenti com a cabeça, vamos passar para Grover. Não demorei muito para selecionar um rapaz para esse papel também. Desta vez foi Jahel Jerome, um ator que me lembrei de ter visto no filme vencedor do Oscar, La La Land. Não, quero dizer, Moonlight. Sim, definitivamente Moonlight. A audição de Jerome não se destacou das demais, mas mesmo assim pedi a Tobias e Rick que o avaliassem pessoalmente devido ao meu conhecimento prévio sobre o assunto. Por mais que eu quisesse estar aqui para ver o resto das audições também tenho compromissos. Levantei-me da minha cadeira, cumprimentei Tobias e Rick com um aperto de mãos antes de me despedir. Eu não estava mentindo quando disse a Rick que estaria ocupado à tarde. Hoje tudo tem que ser perfeito, John, disse Kevin ao diretor do filme. Você entende a importância disso? Este foi o primeiro filme que a Marvel produziu sob a marca Fênix, então fazia sentido que Kevin estivesse um pouco tenso. Se as coisas não corressem bem, era provável que ele fosse substituído no próximo filme. Sim, eu sei, disse Jon Favreau. O chefão e o chefão mais importante estão visitando o set. Mas não sei por que você está tão preocupado com isso. Scarlett já está no elenco, e tenho certeza de que Troy sabe tudo o que há para saber sobre a produção do filme. Até hoje, Kevin custa acreditar que Troy convenceu a própria namorada a assinar um contrato de longo prazo. Isso só demonstra a visão de longo prazo de Troy para a franquia. Relacionamentos não são para sempre, e ninguém sabe se o casal estará junto daqui a 10 anos. Troy entendia isso e mantinha sua vida pessoal e profissional com Scarlett separadas. Assim como todos os outros atores do elenco, Scarlett também havia assinado um contrato de longo prazo com a Marvel. Claro, enquanto Troy quisesse, ele sempre poderia adiar o contrato, mas isso era algo tão distante no futuro que Kevin não queria pensar nisso agora. O que ele sabia naquele momento era que o filme da Viúva Negra tinha sido aprovado e estava em plena pré-produção. Scarlett estava mais do que animada para participar desse filme e do primeiro, dos Vingadores. Agora só faltava uma coisa importante para ser incluída em Homem de Ferro 2, e Kevin estava mais do que um pouco hesitante em prosseguir com o plano sugerido por Troy. Kevin, John, de repente, o primeiro assistente de direção do filme veio correndo até a dupla de produtor-diretor. Troy e Steve estão aqui. Kevin respirou fundo antes de forçar um sorriso. Então me leve até eles. Assim que Kevin viu Troy, relaxou imediatamente porque Troy estava em um abraço carinhoso com sua namorada, com um grande sorriso visível no rosto. Kevin. Troy soltou Scarlett rapidamente e caminhou até ele para cumprimentá-lo com um aperto de mãos. Como vão as coisas por aqui? Ótimo, respondeu Kevin sinceramente. Houve um pequeno atraso para obter a permissão do governo para filmar nas bases militares, mas finalmente eles concordaram. Estaremos filmando lá em alguns dias. Bom saber, Troy assentiu com a cabeça. O olhar de Kevin se deteve em Steve Kloves, o recém-nomeado chefe da Phoenix Motion Pictures, que parecia estar ocupado conversando com Jon Favreau. Scarlett também se juntou a eles, e os três aparentemente iniciaram uma discussão animada sobre o filme. Então, já escalamos o Peter Parker? Perguntou Troy sem rodeios. Não, confessou Kevin. Essa é a única coisa que me deixa com reservas. Entendo seu ponto de vista sobre contratar um ator jovem, mas seria muito difícil trabalhar com uma criança de verdade. Por que você não pode interpretar esse papel? Garanto que as pessoas vão pirar quando descobrirem que você interpretou o Peter Parker. Troy deu uma risadinha e balançou a cabeça. Eu poderia ter considerado a proposta, mas assinei um contrato com a Warner recentemente. Antes disso, estarei em cartaz com um musical na Broadway, o que levará cerca de 1 ano. O Homem-Aranha é a alma da Marvel. Precisamos de alguém que tenha tempo para se dedicar ao papel. Eu não tenho esse luxo. Mas mesmo assim, uma criança de 13 ou 14 anos é muito jovem, protestou Kevin. Troy balançou a cabeça lentamente. Você não está vendo as coisas da maneira correta. De acordo com o plano atual, o garoto e sua tia aparecerão neste filme apenas em uma pequena participação especial. Ninguém saberá que ele foi escalado para o papel do Homem-Aranha. Então ele fará sua estreia surpresa como super-herói durante Os Vingadores, em 2012, o que eu garanto que deixará o público em polvorosa. Um garoto de 14 anos hoje terá 17 anos até lá, e 18 quando lançarmos o filme solo do Homem-Aranha 1 ano depois. Se escalarmos um jovem de 18 anos agora, ele terá 21 anos na época de Os Vingadores, e 22 quando seu próprio filme for lançado.
Queremos que nosso ator interprete Peter Parker por pelo menos uma década, e para isso, precisamos de alguém mais jovem. Kevin abriu a boca para argumentar, mas logo a fechou novamente. Troy tinha razão. Precisavam de um ator mais jovem se quisessem provocar o personagem tão cedo. Troy deu-lhe um sorriso cúmplice. Sabe, talvez eu já tenha o ator perfeito. Estava revendo algumas fitas de audição para outro projeto, e um jovem ator se destacou. Ele estava simplesmente em outro nível. Quem? Perguntou Kevin com a curiosidade aguçando sua voz. Você não o conhece. Vou te enviar o perfil dele. Chame-o para uma audição, mas não seja muito duro com ele. Tenho a impressão de que ele se sairá muito bem. Assim, nem precisaremos anunciar que estamos contratando para o Homem-Aranha. Kevin assentiu com a cabeça, ainda um pouco inseguro. Tudo bem. Ótimo. Troy esfregou as mãos, animado para ver o progresso do dia. Chega de conversa. Vamos assistir Homem de Ferro 2 em ação. Não pude deixar de me sentir um pouco mal por tirar o papel do Homem-Aranha de Tom Holland e Andrew Garfield e entregá-lo a Timothée Chalamet, mas tive que manter as coisas em perspectiva. Mesmo Timothée seria considerado jovem demais para a versão de Peter Parker que eu queria, e Tom era ainda mais jovem que ele, o que tornava a escalação dele agora praticamente impossível. Andrew era velho demais. Não entendo quem, em sã consciência, o escalou para esse papel na linha do tempo original. Ele é um ótimo ator e um excelente Peter Parker, só que mais velho do que eu considerava ideal para o papel. A sugestão do Kevin de que eu mesmo interpretasse o Homem-Aranha nunca foi viável. Para começar, eu era alto demais para interpretar o Peter Parker de forma convincente. E quando chegássemos ao Ultimato, eu estaria velho demais. O Tobey Maguire também já tinha feito isso, mas era exatamente isso que me incomodava nos filmes dele. Ainda me lembro daquela cena em Homem-Aranha 2 em que ele tira a máscara num trem e um civil diz: ele é só uma criança. Eu ri alto no cinema na primeira vez que vi. Ninguém em sã consciência chamaria Tobey Maguire de Homem-Aranha 2 de criança. Além disso, havia a minha agenda que tornava a minha participação praticamente impossível. O Homem-Aranha seria um dos heróis centrais do MCU, e para isso, precisávamos de um ator que pudesse se comprometer a longo prazo, com filmes sendo lançados a cada 2 ou 3 anos, às vezes até antes. Depois de Harry Potter, eu não tinha nenhuma vontade de entrar direto em outra franquia gigantesca. Eu precisava de tempo para explorar diferentes gêneros e reformular minha carreira antes de me comprometer com algo tão exigente quanto o MCU. No que você está pensando? Perguntou Scarlett, deitada casualmente em nossa cama com os cabelos espalhados sobre o travesseiro. Nada, respondi balançando levemente a cabeça. Só trabalho. Os olhos dela brilharam imediatamente. Estou tão animada por estarmos juntas novamente em Nova York nos preparando para o palco. Inclinei a cabeça. Levei isso em consideração antes de aceitar o papel em O Livro de Mormon. Caminhei até a cama e me inclinei em sua direção, apoiando-me nas mãos enquanto pairava sobre ela. Não sei como outros atores lidam com relacionamentos à distância. Me arrependi de ter aceitado aquela turnê com o MJ no momento em que percebi que você não estaria comigo. Ela soltou uma risada calorosa e melodiosa antes de me puxar para um beijo. Em segundos, suas pernas se enrolaram na minha cintura, e nossos beijos suaves se transformaram em algo muito mais intenso. Depois do que pareceu uma eternidade, ela soltou meus lábios e sussurrou em meu ouvido, sua respiração quente contra minha pele. Você não foi o único que sentiu falta disso. Agora me foda até eu não aguentar mais, antes que eu decida que estou muito cansada depois da sessão de fotos de hoje. Eu não precisava de mais nenhum incentivo. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.